Queridos, olha, segunda-feira eu amanheci, esse mês, a gente está no mês aí da família, né? De cuidar da família, de orar pela família. Eu creio que você está fazendo isso, né? Orar por sua família, cobrir a sua família de oração, apresentar todos os dias, fazer jejuns. O nosso propósito desse mês é isso, trabalhar essa área, trabalhar a nossa família, né? E clamar a Deus pelos nossos familiares. Os tempos são difíceis, nós estamos vendo aí, e dentro das nossas famílias, creio que a maioria de nós, né, nós temos alguns que estão desviados, nós temos alguns que, né, estão, como eu preguei aquele dia, como é que fala, na apostasia, né? Quase que gelado, e além de outras coisas, de muitas outras coisas que têm acontecido nas famílias. Então, segunda-feira eu levantei pensando no tema para a gente pregar aqui hoje, né? E Deus, Ele me deu um tema assim forte, que é para falar sobre o divórcio. Divórcio, principalmente na nossa igreja, tomou conta, né? Gostou desse lugar. E nós vamos falar sobre isso para a gente entender as consequências do divórcio, o que é que isso traz na nossa mente. E eu até hoje eu estive pensando, Deus, mas é uma palavra forte, uma palavra pesada para a gente trazer, mas nós, a igreja ela precisa ouvir essas coisas. Eu creio que é por falta de ouvir que a igreja tem caminhado nessa direção. O povo crente tem gostado, né, desse sistema, tem adotado esse sistema. Hoje em dia é muito comum a gente ver os crentes, antes de ele fazer qualquer coisa, a primeira coisa que ele faz é partir do divórcio, tomar a direção do divórcio. E isso tem acontecido de um modo geral das igrejas. Hoje é muito comum a gente encontrar aí pessoas crentes que conhecem a palavra, que estão vivendo aí o segundo casamento, o terceiro casamento, o quinto casamento, né? Celebridades aí do mundo gospel, por exemplo, o quinto casamento. Tem sido muito comum isso dentro das nossas vidas. Mas a pergunta é: o divórcio, ele é coisa de crente? Será que o divórcio é para o crente? Nós vamos então ouvir um pouquinho sobre essa palavra para a gente entender as consequências que o divórcio traz para a nossa vida. Amém? Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 1, a palavra vai dizer assim: acharam? E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha costume. A palavra está dizendo que ele reuniu o povo, e ele está ensinando o povo, como era de costume ele fazer. E aproximando-se dele, os fariseus, quem apareceram? Os fariseus. Os fariseus eram o povo daquelas seitas, daqueles partidos políticos, né? Aquelas comunidades que viviam afrontando o Senhor. Então ele está dizendo que aproximando-se dali, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E aí Jesus responde, pela dureza de Jesus respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus nos fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
e assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, nos dê sabedoria, nos dê principalmente dependência do Senhor. Que o homem, Pai, seja aqui diminuído, mas que o teu nome seja exaltado entre nós, meu Deus. Que essa palavra, Deus, encontre abrigo no nosso coração e que ela mude a nossa vida, a nossa concepção, a nossa percepção das coisas, Senhor, nesse problema, Senhor, que tem sido assim tão comum dentro das igrejas nos últimos tempos. Meu Deus, desde já nós queremos aqui repreender, Senhor, o espírito de divórcio nas nossas famílias, na nossa casa, no nosso leito, Senhor. Nós queremos repreender o espírito de divórcio. Nós não aceitamos, Senhor, o espírito de divórcio na nossa família. Senhor, esse é o texto que nós estamos trabalhando, nós estamos falando sobre família, nós estamos orando, nós estamos intercedendo. E aqui, Senhor, nós queremos apresentar as nossas famílias diante do altar do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, para que esse mal, Senhor, para que ele passe bem longe da nossa casa, da nossa descendência, no nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ocupe o seu lugar de honra no nosso coração, na nossa vida, que ele faça em nós uma transformação, uma mudança, e tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então a pergunta é: o divórcio, ele é coisa de crente? Crente divorcia? Divorcia, velho. Tem muitos aí. Tem muitos. Crente divorcia? Segundo Malaquias capítulo 2, não. Lá em Malaquias capítulo 2, a palavra diz assim: olha, Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Verso 12: o Senhor destruirá todas as tendas de Jacó, o Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos exércitos. Verso 13: ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer na vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha o que Deus está falando. A palavra está falando de Malaquias, de um povo que se perverteu. Aqui tem duas situações. Aqui tem a situação do adultério e tem a situação, do divórcio. Porque a primeira ele fala que o povo de Deus ele casou com mulheres que amavam outros deuses. Numa outra questão ele está falando dos homens de Jacó, do povo de Jacó, que
Para Deus, né, o divórcio ele é algo assim tão terrível que ele, né, até a oferta do sujeito ele detesta, ele desfaz, né? Mas o que é o divórcio? O divórcio, querido, é a dissolução do casamento. O casamento já acabou, chegou ao fim, já era. É a dissolução do matrimônio. O matrimônio, querido, ele não é uma convivência social inventada pelo homem. O casamento, querido, o matrimônio, ele foi criado por Deus. O próprio Deus criou o matrimônio. Ele olha lá no céu e ele vê Adão colocando o nome dos bichos, e ele vê que todos os bichos tinham macho, tinha fêmea, mas ele vê que Adão está sozinho. E aí ele fala: olha, não é bom que o homem esteja só. Olha o que Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira. Algumas vão falar uma adjuntora, uma auxiliadora, né? Uma mulher ética, uma mulher do bem. Mas ele vai fazer para Adão uma companheira, alguém que vai caminhar ao lado de Adão. E a palavra fala que Deus pega Adão e faz Adão dormir um sono profundo, e da costela de Adão ele forma a mulher, e essa mulher, Adão entende que o próprio Adão fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou lhe chamar varoa. Deus deu uma mulher para Adão. Deus formou o casamento naquele momento. O casamento, querido, a união de um homem com uma mulher, o matrimônio de um homem com uma mulher, ele é tão importante, mas ele é tão importante, que ele começa lá no livro de Gênesis, no início de tudo, e ele vai até Apocalipse, quando o Senhor vem buscar a sua noiva, a sua igreja. O casamento, querido, a união de um homem com uma mulher, ela representa a união de Deus com a sua igreja, de Jesus, o noivo, com a sua igreja, representa isso, querido. Então, o divórcio para Deus é algo terrível. O divórcio para Deus, na verdade, o divórcio para o crente, ele não deveria existir, por causa da palavra que nós conhecemos. Então, querido, o matrimônio, casamento, a família, o casamento ele não é um contrato em que as partes interessadas possam de vez em quando fazer suas avaliações e reavaliações, e depois se chegar a um consenso de separação ou de abandono conforme os caprichos de qualquer pessoa ou grupo social. Num contrato, querido, por exemplo, de um contrato de trabalho, faça um contrato de trabalho, e não estando de acordo o processo ali, o desempenho, o desenvolvimento, do trabalho, ele não estando de acordo com o que aconteceu, com o que está escrito no contrato de trabalho, por exemplo, ele pode ser interrompido. É claro que vai ter, alguns contratos vai ter que pagar multa, alguma coisa desse tipo, mas é legal, ele pode ser interrompido. Não deu certo? Quebra-se o contrato, anula-se o contrato. Porém, querido, no casamento não é assim. Casamento é uma aliança, querido. E a aliança, para nós crentes, para nós que conhecemos a palavra, ela é eterna.
fêmea. Esse é o casamento bíblico. Esse é o casamento que nós conhecemos. Esse é o casamento que Deus quer que a gente viva, de um homem e uma mulher. E Ele diz mais: e serão dois, uma só carne. É inseparável, é inviolável. Ele está dizendo isso. E assim já não serão dois, mas uma só carne. É uma palavra difícil, né? Viver isso não é fácil não. E aí ele diz mais, Jesus diz mais: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É indissolúvel, é indivisível o casamento. Amém, Maria? Amém. Glória a Deus, né? Matrimônio, querido, ele, como eu disse, ele foi instituído pelo próprio Deus. A relação de Deus com a humanidade é tal que nem a parte considerada mais insignificante pode ser modificada sem que haja as consequências terríveis. Lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 4, a palavra diz assim: olha, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, fez macho e fêmea, os fez, e disse, portanto, ele está confirmando também, lá em Mateus ele está dizendo, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, ele está dizendo mais uma vez que Deus ajuntou, não separe o homem. Você entrou uma tremenda enrascada. Casou, agora já era. Queridos, olha, presta atenção. Você acha que uma legislação humana ela pode dissolver uma união criada por Deus? Mas tem acontecido, não tem? Os casais vão lá no cartório, faz um pedido lá de divórcio, assina, cada um vai para um lado, mas é uma situação que está sendo quebrada aqui no nosso tempo, no nosso mundinho aqui, mas no mundo espiritual, uma vez casado para sempre, sem retorno, sem chance de quebrar essa aliança. Em Mateus 19, Jesus disse mais acerca do casamento. No verso 8 ele diz assim: olha, disse-lhe eles, Moisés, por causa da pureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ele está dizendo que Deus, Ele criou o casamento, Ele criou a família para que se vivessem até a morte, eternamente, até que se cumprisse os nossos dias. Ele está dizendo: olha, Moisés, ele vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era desse jeito que acontecia. Por que ele deixou? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Jesus ele está falando que um dos princípios para se dar direito ao divórcio é no caso da fornicação. Jesus ele não está dizendo que a lei de Moisés concedia o direito de divórcio por causa do adultério. Ele está dizendo que é por causa da fornicação. Ele diz: eu vos digo, porém, que a qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério.
fornicação, ele está dando base bíblica para o divórcio. E aquele que cometeu a fornicação, que quando ele for dispensar, no caso que ele está usando o homem, quando ele dispensar a mulher por causa dessa fornicação, que a mulher que foi dispensada, que ela continue em adultério, e a pessoa que dispensou também continue em adultério. Os dois estão adulterando. Em caso de fornicação, Jesus está dizendo que a fornicação é que dá o direito ao divórcio. A lei mosaica ela concediu o direito de divórcio no caso de fornicação e não de adultério. Por que não no adultério, pastor? Porque no adultério as pessoas elas eram apedrejadas, mortas. Lembra da mulher que foi pega em adultério? Levaram para a praça, levaram para frente de Jesus, todo mundo com pedra na mão, pronto para matar a mulher. No Antigo Testamento, na lei mosaica, o adultério era tratado com morte. Adulterou, morre. Morre o homem, morre a mulher, morre os dois. Não sobrava ninguém. Então, o que Jesus está falando que não é o adultério que dá base para o divórcio, mas é a fornicação. Em Levítico 20:10 a lei diz assim: olha, também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Terrível isso. Queridos, olha, nota-se que a fornicação é um pecado de pessoas não casadas com pessoas casadas ou não. É o famoso ficante. Fica com um, fica com o outro, fica com a mulher do fulano, com o marido da fulana. O que não deixa também de ser um adultério. Adultério, querido, é o pecado de pessoas casadas com outras que não são seus próprios cônjuges. Isso é que é adultério. Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma aliança, de uma união diante de Deus e das autoridades, o sujeito ele sai para ter relacionamento extraconjugal, e isso se diz de adultério. Isso se chama adultério. Imagina esse caso, presta atenção. Imagina esse caso. Se o pai maltratar um filho, a lei deve abolir a relação paternal ou castigar o pai? Se o pai maltratar um filho, você acha que a lei tem que ser mudada para proteger o pai, ou a lei tem que castigar o pai? Vamos pensar que hoje em dia é muito comum, hoje em dia não, serve antigamente, mas hoje em dia muito mais. Vamos pensar que nos lares, em muitos lares acontece a tal da pedofilia, a tal da como que fala? Quando está ali lançando palavras para conquistar a criança, para enganar a criança, como é que chama, Tayana? Como é que fala essa palavra? Abuso sexual. Quando se fala de abuso sexual, o que você acha? Tem que mudar a lei para proteger o pedófilo? Tem que mudar a lei para proteger o abusador? Ou tem que castigar o pedófilo e o abusador? A gente for olhar para as leis de hoje, eles querem fazer isso, né? Querem proteger o pedófilo, querem proteger o abusador. Mas não é assim que as coisas devem acontecer. Na verdade, o pai aqui ele tem que ser castigado, porque ele maltratou o filho. Mas presta atenção: se o pai abandonar seus filhos, a lei deve ajudá-lo a gerar e criar outros filhos, os quais também podem ser por ele abandonados. Você acha que a lei pode fazer isso? O sujeito que era casado, que é o que acontece muito hoje,
inclusive nas igrejas, o sujeito que ele era casado, ele divorciou da esposa, largou a esposa para trás, largou os filhos para trás, largou tudo para trás, agora ele se juntou com outra mulher, formou outra família, outros filhos. A lei, você acha que a lei deve ajudar essa pessoa? Deve proteger essas pessoas que ele certamente vai abandonar de novo? Será? Será que é assim que a lei pode agir dessa forma? Pergunta é: o que a lei pode fazer no caso de pai e filho? Pode igualmente fazer no caso do cônjuge, do casamento? Você acha que a lei, ela tem autoridade para poder aprovar o divórcio, para consumar o divórcio? Autoridade até eles têm e até fazem, mas não deveria ser assim. Nenhum de nós deveríamos apoiar o divórcio. Nenhum de nós deveríamos estar confortáveis com a situação do divórcio. Você já reparou como é que funciona o divórcio? A gente está acostumado com a pessoa, a gente vê um homem, uma mulher, um rapaz famoso o tempo todo. De repente, a gente vê essa pessoa com outra pessoa. Eu não consigo administrar isso, gente. Eu tenho assim uma certa, eu fico perdido na hora. É estranho a gente ver isso. E essa aqui, quem que é? Essa aqui é uma esposa. Esse aqui é meu novo marido. Nossa, situação assim, constrangedora, é estranho. Queridos, olha, as leis civis acerca do divórcio, elas nunca podem substituir ou invalidar os deveres dos crentes diante de Deus. A lei, querido, ela não é maior que Deus. A lei pode até nos permitir o divórcio, mas Deus não permite. Não é maior que Deus o divórcio. A lei pode permitir, mas diante de Deus, conhecendo a palavra de Deus, Deus não nos permite divorciar. Mesmo no caso dos cônjuges descobrir que o outro foi infiel, o que seria melhor fazer? Seria melhor perdoar do que repudiar. Mesmo que seja em caso de adultério, mesmo que seja de fornicação, seja o que for, o melhor que o crente a fazer é perdoar. Mateus no capítulo 6, verso 14, ele diz assim: olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém, no verso 15, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ele está dizendo que melhor é perdoar do que se divorciar. Lá em Mateus 18, ele diz assim no verso 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, e entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste. Ele está dizendo o seguinte: olha, minha esposa me traiu, eu fiquei sabendo, então eu vou chegar para ela e vou falar para ela: olha, você me traiu e eu vou te perdoar, para que você não faça mais. Se acontecer isso, a palavra está dizendo: ganhaste o teu irmão. É um erro. Quem não erra? Quem não falha? Mas, verso 16: se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Não ouviu?
olha, eu te perdoo, você me traiu, mas eu decidi te perdoar e espero que você mude. Só que o sujeito não muda. O verso 17 diz assim: olha, e se não escutar, vai dizer para a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Já fui lá, conversei, não resolvi. Fomos com duas testemunhas, não resolvi. Agora eu vou falar para a igreja: olha, está acontecendo isso na minha casa, e eu quero dizer para você aqui, quero dizer para vocês aqui que eu perdoo, está perdoado. Mas se mesmo assim a pessoa não mudar, o que a palavra está falando? Está falando: considera-o como um gentio e publicano, como alguém que não conhece a verdade. O gentio é a pessoa que não conhece a verdade. O gentio é o não convertido, é o crente que está fora do judaísmo, do judeu. É o crente que nós somos gentios. Nós somos gentios convertidos, como gentio e publicano, pecador. Ele está falando isso. No verso 18 diz assim: olha, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será desligado no céu, e tudo que ligardes na terra será. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É nessa hora que a igreja vai decidir aí: vai perdoar? Vai mudar? Não vai mudar? Considera como gentio e publicano. Ligou no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Casamento é coisa séria. União matrimonial é coisa seríssima. Desde os tempos de Moisés já era tratado isso. Lá em Deuteronômio, Moisés ele dá uma, quando se fala de que ele permite o divórcio, ele vai explicar por quê, quais as condições que ele permite o divórcio. Então lá em Deuteronômio capítulo 24, verso 1, vai apresentar aqui uma causa ou duas que pode ser permitido o divórcio, segundo a dureza do nosso coração. Ele diz assim: olha, se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Isso lá na lei. Depois que Moisés, por causa da dureza do coração do povo, Moisés libera então que em algumas situações poderia haver divórcio. Se depois de sair de casa, se ela tornar mulher de outro homem, olha o que acontece: casou com a mulher, ele reprovou as atitudes, algumas coisas que ela fez, seja no passado, seja no presente. Ele podia então repudiar aquela mulher, podia dar carta de divórcio para aquela mulher. Então a mulher agora ela vai embora livre para casar de novo. E aí diz assim: se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem, ela vai refazer a vida. No verso 3 diz assim: e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará a certidão de divórcio. Ela continuou com os mesmos erros. Ela errou com o primeiro, tinha as falhas com o primeiro deu o divórcio, agora ela está livre, agora ela casa com o outro e ela vai com os mesmos defeitos, não mudou nada, com os mesmos problemas. Aí ele está dizendo: se o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio pela segunda vez, e a mandará embora a mulher, ou também, no caso dele morrer, ela também está livre. Mas se ela receber uma segunda carta de divórcio, no verso 4 diz assim: olha, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá
casamento, recebeu carta de divórcio, foi para o segundo casamento, recebeu carta de divórcio, ela está livre novamente, só que, por um acaso, o primeiro marido quer de novo se casar com ela, a palavra diz que não pode, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor se isso acontecesse novamente. E ele diz mais: não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. O Senhor está falando, Moisés está falando, que na terra que eles iriam habitar, esse tipo de procedimento, de comportamento, não poderia acontecer. Uma vez casado para sempre. Amém, querido? Uma outra condição na lei é que a lei previa o divórcio. Outra condição que a lei previa o divórcio era quando o marido entendesse que a mulher não era mais virgem. Ele casa com a moça, depois de casado, ele percebe que a moça não era mais virgem. O que ele fazia? Ele ia na casa dos pais devolver a moça. Os pais pegavam a moça juntamente com o marido e iam até os anciãos da cidade e falavam para os anciãos: olha, esse homem levantou calúnia contra minha filha, dizendo que ela não era virgem. Caso confirmasse que ela não era virgem, o divórcio estava autorizado. Caso confirmasse que ela era virgem, sim, tivesse comprovado que ela era virgem, aquele homem, ele tinha que ficar com aquela mulher para o resto da vida. Não poderia se desfazer dela. Então, se a moça fosse virgem, não poderia ser repudiada enquanto ela vivesse. Nunca mais. Só a morte separaria. Não tendo como comprovar, só a morte separaria. Queridos, o amor conjugal entre os crentes sinceros é um mandamento divino, é de Deus. O amor conjugal entre crentes sinceros é um mandamento de Deus. Efésios 5, verso 22 diz assim: olha, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Casamento é uma união, é uma aliança. O amor conjugal, querido, não é um capricho como entre os mundanos. O amor, o casamento de crente, ele não pode ser visto, olha, se não der certo, você fala. Uma vez casado para sempre. 1 Coríntios 7 diz assim: olha, o apóstolo Paulo está dando algumas orientações para pessoas que pensam em casamento. Ele diz assim: olha, digo porém aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, sozinho, solteiro. O apóstolo Paulo era solteiro. Lembra que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne? O que vocês imaginam que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Eu penso que era o desejo de uma mulher, né? Vontade de ter uma mulher, mas ele decidiu ser solteiro. Pensava que ficava louco quando ele viu uma mulher, mas ele decidiu ser solteiro. E ele está falando: olha, digo porém aos solteiros e às viúvas. Esse pensamento aí é meu, viu, gente? O Bíblia fala assim, tá? Que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se. Se não der conta de ficar sozinho, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o
que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Casou, já era. Entrou no nosso lado ali, né? Agora não tem jeito, né? Só a morte agora. Pastor, e quando o meu cônjuge não é crente, eu posso separar? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, mas se o descrente se apartar, casou, o camarada não é crente, a mulher é crente, os dois se casaram, agora o cara quer divorciar. Aí ele vai dizer: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Queridos, hoje as pessoas elas têm alguns argumentos que dizem para nós que podem se divorciar. Primeiro, o adultério, a promessa anterior, pode divorciar. Depois ele está falando de violência. Hoje em dia fala-se de violência. Existe um quadro de violência dentro de casa? Permite-se o adultério. E a outra coisa é quando, nesse caso aqui, o marido não é crente, a mulher é crente, mas o marido proíbe a mulher de fazer a vontade de Deus, de servir a Deus, de estar na igreja, de cuidar das coisas de Deus. Quando isso acontece, ele está dizendo que é permitido divorciar, é permitido descasar. Em Mateus 19:10, a palavra diz assim: olha, disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos, depois de ouvir tudo que Jesus falou, eles chamam Jesus no particular e eles dizem: mas Jesus, então é melhor não casar, ué. Se é para viver desse jeito, é melhor não casar, porque uma vez casando e divorciando, vai gerar na nossa vida, querido, consequências terríveis. O divórcio, queridos, ele traz para as nossas vidas consequências terríveis. Quais as consequências de um divórcio? A separação conjugal, ela vem se multiplicando consideravelmente na atualidade, podendo acarretar diversas consequências aos envolvidos. Os envolvidos são todos: o marido, a esposa, os filhos, a parentela, todo mundo está envolvido nessa situação. O divórcio traz muitas dores, traz muitas lutas, muitas consequências terríveis. O divórcio, querido, é considerado um dos eventos mais estressantes da vida das pessoas, em função das consequências biopsicossociais que dele decorrem. E quais que são essas? Quais que são essas consequências biopsicossociais? Desestruturação emocional. Emocionalmente a pessoa fica desestruturada numa situação de divórcio. Rebaixamento na autoestima. Ela se acha inferior. Por que o fulano me deixou? Por que ele me abandonou? Imagina isso acontecendo na sua vida. Existem casos, querido, de divórcio que o marido deixa a mulher por causa de outro homem, a mulher deixa o marido por causa de outra mulher. Imagina, querido, a baixa autoestima que isso gera na pessoa. Divórcio desse gera medo, gera angústia, gera tristeza. O divórcio gera insegurança, gera insônia e isolamento. O divórcio gera isso. E isso, queridos, são alguns dos sentimentos e emoções que passam a povoar o universo de muitas pessoas divorciadas, principalmente nos 2 primeiros anos do fim do relacionamento. Quem já passou por um divórcio sabe dessas situações.
casamos, nós fazemos, querido, todo um projeto de vida a dois. Lembra que vocês estão planejando para casar? Quando a gente está planejando para casar? Hoje eu fiquei muito feliz com a situação que eu vi lá em casa. Chega meu menino com a apostila lá. O menino era desse jeito, né? Papai, eu estou fazendo curso de noivo. Oh, aleluia! São planos, são projetos, sonhos. A gente começa, a desenvolver isso na nossa vida e a gente começa a viver isso, o sonho do casamento, os planejamentos do casamento. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Vai ter festa? Não vai ter festa? Vai ter comida? Vamos viajar? Vamos comprar uma casa? Vamos comprar um apartamento? Não vamos morar de aluguel? Precisamos ganhar mais? Precisamos fazer mais? Tudo isso faz parte de uma realidade, faz parte de um sonho que envolve o pré-casamento. E quando a pessoa chega lá no divórcio, causa tudo isso aí. Quando nos casamos, fazemos todo um projeto de vida a dois, e o divórcio costuma caracterizar-se como uma falência de um sonho acalentado, muitas vezes durante anos. Ficamos anos trabalhando nesse casamento, ficamos anos sujeitando a essa situação. Quando chega o divórcio, falamos. Quais as consequências do divórcio, querido, para as crianças? Para os adultos nós sabemos tudo o que aconteceu. E para as crianças? Para os nossos filhos, o que um divórcio causa, querido? O divórcio, querido, ele acarreta mudanças que geram estresse nos relacionamentos familiares, as quais interferem no ajustamento das crianças e podem alterar as etapas normais de seu desenvolvimento. Um divórcio, querido, geralmente ele é prejudicial aos filhos. Bens que causam bem-estar emocional das crianças e a sua adaptação social são os mais afetados pela experiência. A criança fica desconfortável diante desse quadro. Alguns dos principais causadores do estresse em caso de divórcio referem-se ao conflito conjugal, tanto antes como depois da separação, ao relacionamento problemático com um ou ambos os pais e à perda de contato ou diminuição do mesmo com os pais, geralmente com o pai. A primeira consequência terrível na vida de uma criança que tem os pais divorciados é a distância entre o pai e a mãe. A distância entre eles e geralmente o pai que vai embora. Isso causa na vida da criança. De acordo com alguns pesquisadores, as crianças costumam responder a essas experiências estressoras de formas variadas, dependendo de suas características individuais. Significa, querido, que o divórcio vai causar reação na vida das crianças. Vários distúrbios, vários comportamentos, várias atitudes, coisas terríveis vai acontecer na vida das crianças por causa do divórcio, por causa da separação do pai e do filho, da esposa, pai e filho não separam, o marido e a esposa. Causa medo de perder o contato com o pai. Queridos, isso acontece demais no divórcio. Já vocês ouviram aquela música do, como é que chama aquele grupo de rap? Ele fala, a menina canta que o pai divorciou e falou que ia encontrar com ela sempre, mas aí ele tem uma outra família e tem uma outra
Olha o que isso gera. O medo de perder o contato com o pai que está indo embora é o principal desajuste causado pelo divórcio. Será que ele vai viver toda semana mesmo? Será que ele vai estar presente nas minhas festinhas da escola, no meu aniversário? Como que ele vai, na hora que eu for viajar, como que vai fazer? Vai poder ir? Ela vai poder ir? As consequências emocionais advindas dessa situação para os filhos, queridos, como depressão, raiva, ansiedade e isolamento, são bem severas. É isso que acontece na vida dos nossos filhos quando nós partimos do divórcio. O marido e a esposa se divorciam. Sem contar, queridos, olha, de outras coisas terríveis: homossexualismo, violência, criminalidade. Tudo isso altera o comportamento da criança. Tudo isso são frutos que são gerados na criança por causa do divórcio. Os resultados de uma pesquisa indicam que quando há cooperação entre os pais, o ajustamento social dos seus filhos se estabiliza por volta de 2 anos após o divórcio. De qualquer forma, pelo menos 2 anos, a criança ela vai sofrer coisas terríveis por causa do divórcio. Vai ser traumático para a vida da criança. E isso gera, né? Isso gera não só na fase infantil, mas gera para toda uma vida. A forma como os pais se relacionam com os filhos entre si se interfere na maneira positiva ou negativa de um filho enfrentar a separação. É de acordo com como vai ser a relação dos pais depois do divórcio, isso vai interferir positivamente ou negativamente na vida da pessoa. Às vezes hoje a gente casado, às vezes a gente encontra situações do nosso casamento que são frutos de um divórcio lá de trás. Um divórcio, querido, na nossa família, ela com certeza vai desencadear divórcio na nossa geração, na nossa descendência. A minha mãe, com toda a ignorância dela, ela falava comigo, ela falava com a gente assim: eu só ainda estou nesse casamento por causa de vocês. E é interessante que quando eles ficaram já velhos, né? Em 2008, a minha mãe e meu pai se divorciaram. Moravam na mesma casa, faziam tudo normalmente, mas eles se divorciaram oficialmente. Logo em seguida, meu cunhado morreu, foi assassinado. A minha cunhada suicidou. O meu cunhado outro morreu no acidente de trânsito. Minha irmã está divorciada. Meu irmão está no segundo casamento, tudo depois de 2008. Para a glória de Deus, ele está sobrevivendo. Quando você se separa, quando você se divorcia, você leva toda a sua descendência a sofrer. Seus filhos vão fazer a mesma coisa. Eles vão para o mesmo caminho. Talvez a beleza do seu casamento hoje, as complicações do seu casamento hoje, seja em função de um divórcio lá de trás. Que o seu marido sofreu, que a sua esposa sofreu, quando era criança. A forma como os pais então se relacionam com os filhos e entre si interfere na maneira positiva ou negativa de um filho enfrentar a separação. Se os pais se agridem constantemente no divórcio, as crianças podem considerar esse comportamento como adequado e passam a emiti-lo no relacionamento com os outros. Sabe por que hoje muitas mulheres apanham no casamento? Porque lá atrás, provavelmente, os pais se separaram e eles viviam na balada,
E aí, a criança, o filho, ele vai crescer vendo essa situação e ele vai achar que isso é normal, e ele vai querer fazer com você também. Agride verbalmente, agride fisicamente, abandona. Quantos casos de divórcio a gente vê aí, queridos? Ele vai olhar para trás, é uma situação terrível que aconteceu, tem um histórico terrível por trás. Os momentos subsequentes à separação são os mais difíceis, tanto para os pais como para os filhos. Sendo assim, não se deve esperar que lidem de forma satisfatória com as consequências sociais, financeiras e emocionais ligadas à dissociação do casamento, pois necessitam de um tempo para se reconstruir. Não pensa que divorciou vai ser tudo maravilhoso, irmão. Não pensa que divorcia agora e amanhã está livre. O dia que a minha mãe e meu pai foram assinar o divórcio, eu fui com eles lá no cartório, no fórum, né, de Belo Horizonte, e eu vi a mulher sair gritando, dando graças a Deus porque ela estava divorciada. Queridos, olha, casar é muito fácil, divorciar é que é difícil. Eu tinha um amigo que ele dizia que administrar um problema conhecido é muito mais fácil do que administrar um problema novo. Às vezes a gente acha, querido, que as coisas se resolvem com um divórcio. Eu vou embora, vou largo tudo isso aqui e vou viver minha vida. Um dia desses eu ouvi uma pessoa falando assim: eu não preciso de homem, o meu dinheiro é suficiente para mim. É assim que as coisas funcionam, meu querido. Todos nós precisamos um do outro. As coisas não são só hoje eu vou me separar de você, eu vou largar você, eu vou viver uma outra vida e achar que está tudo bem, não. Muita coisa está envolvida no divórcio. Coisas terríveis, coisas trágicas estão envolvidas no divórcio. Pessoas entram no vício, tanto os casais quanto os filhos. Vícios, violência, prostituição, marginalidade, criminalidade. Fala de uma pessoa que você conhece que divorciou e que está tudo bem. Um dia desse, uma pessoa falou comigo assim: pastor, ela foi embora, largou eu e o menino, e eu nem sei como está a vida desse menino. O menino é de idade. Está bebendo, está com amigos não. Amigos, de má influência, né? Acha que é só ir embora assim, largar tudo para trás, como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo normal. Não é assim que funciona. Não vai embora. Lute pelo seu casamento, lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Se você não ama mais essa mulher, se você não ama mais esse homem, lute pelo menos pelos seus filhos. Não deixe eles caírem nessa situação. Pensa neles, pelo menos até eles se casarem. Outro fator, querido, de extrema importância se refere à ausência de um dos cônjuges na vida dos filhos. Essa ausência, querido, ela pode influenciar a percepção do mundo e de si mesmo, contribuindo para uma autoimagem ruim, apresentando níveis altos de ansiedade, desenvolvimento afetivo instável, dificuldade para controlar a agressividade, impulsividade e aparecimento de comportamentos
eles poderão reagir de forma diferente de uma mesma situação. Alguns não, mas na maioria, o divórcio, queridos, traz muitos traumas, traz muitas coisas terríveis na vida do casal. Graças a Deus, nós todos são casados. Só os meninos que ainda não, né? Mateus é casado, né, Mateus? Não, Jesus, né? Né, Dudu? Natan, menininha do papai, antes de casar, pense bem. E se casou, pense 10 vezes antes de tomar uma atitude dessa. Porque aquilo que parece ser bom pode se tornar muito pior. Amém? Glória a Deus. Se a gente fosse falar de divórcio, tinha muita coisa para falar. Mas não dá tempo, né? Então, ore, irmãos. Se for preciso perdoar, perdoe. Amém? Vamos ficar de pé então para a gente orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue falando no nosso coração, que o Senhor continue transmitindo essa palavra, que o Senhor traga revelação dessa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor, discernimento, que o Senhor nos dê, Pai, paz, meu Deus, para tomar esses tipos de decisões, meu Deus, e principalmente que o Senhor esteja no controle, na direção, para que a gente não faça nada, Senhor, segundo aquilo que não agrada ao Senhor. Nós somos crentes, nós somos conhecedores da palavra. O principal, né, a principal direção para a nossa vida, para aquilo que vamos fazer, Senhor, nós devemos principalmente consultar a Tua palavra e ouvir do Senhor qual é a Sua vontade, porque a palavra do Senhor diz, Pai, que a Sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso, Pai, em nome de Jesus, não nos deixe enganados. E mais uma vez, Senhor, nós oramos aqui, repreendendo o espírito de divórcio, de separação na vida dos nossos casais, das nossas famílias, da família Povo da Cruz de um modo geral. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos leve de volta para casa, amparado, protegido, guardado, Deus, pela tua mão poderosa. Senhor, tira do nosso caminho todo mal. Nos dê uma noite de sono, de paz, de tranquilidade, que toda incomodação, toda insônia, meu Deus, que toda preocupação, Senhor, que ela seja dissipada nesta noite, para que possamos ter um sono tranquilo, Senhor, em nome de Jesus. E no mais, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão